Vamos iniciando a live. Vamos começar com mais um relato do livro Algumas Razões para Ser um Cientista, como estamos lendo todo dia. O livro é esse aqui, né? Algumas Razões para Ser um Cientista. No dia de hoje, vamos ler Cientistas Nascem a Todo Minuto. Já lemos outros dois, do James Crane, do Instituto Enrico Fermi, que fica na Universidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Há muitas histórias contadas por cientistas bem-sucedidos que são comoventes, pois grandes dificuldades tiveram que ser superadas, ou por conta de um regime abusivo ou um sistema educacional tentando sobreviver em um país empobrecido, ou por conta dos sistemas de escolas separadas mas iguais, como nos Estados Unidos. Eu creio que em qualquer lugar do mundo há potenciais cientistas nascidos a todo minuto. Nós os perdemos por conta da falta de oportunidade ou pelo desencorajamento deliberado, especialmente no caso de mulheres em muitos países. O Centro Internacional para a Física Teórica, ICTP, é uma instituição que tenta superar as enormes disparidades no acesso à ciência pura. Eu nunca me esquecerei da afirmação de um ex-diretor do ICTP, Miguel Virasoro. A oportunidade de participar da ciência pura é um direito humano básico. É com estes alertas que lembro de minha experiência em tornar-me um cientista. Eu nasci numa família de professores universitários, não ricos, mas com um padrão de vida confortável. Meu pai era professor de línguas clássicas na Universidade Metodista do Sul, em Dallas, Texas. Vivíamos numa vizinhança afluente, com um sistema educacional excelente, desde que se fosse branco. Suponho que eu já tivesse interesse em ciências como parte da minha natureza, assim como muitos outros colegas. Tínhamos kits de química e construíamos rádios a válvula. Com este tipo de interesse, teria sido natural estudar engenharia quando chegasse à universidade. Meu interesse pela física foi estimulado por um extraordinário professor que tive na escola de Highland Park. Suas aulas tinham fama de serem muito difíceis. Consciente ou inconscientemente, ele assustava todas as garotas. O Sr. Marshall demonstrou para nós que a física era uma ciência experimental e havia muito trabalho no laboratório no seu curso. É interessante pensar que existe sempre uma dualidade aqui, no caso dos relatos que constam no livro. Para quem não sabe, algumas razões para ser um cientista, porque é sempre aquilo, né? Eu vou para o laboratório ou eu vou para a física teórica, né? Em outras áreas a gente também tem isso, um pouco como na biologia, né? A biologia, a gente faz trabalho de campo, vai para a natureza ou vamos ficar no laboratório, né? Interessante ver essas questões específicas de cada ciência. A propósito, sugiro que o CTP poderia pensar em ampliar seu foco para a física experimental, pois pode-se ter certeza que a todo minuto, em qualquer parte do mundo, potenciais cientistas experimentais nascem, assim como os cientistas teóricos. Existe um braço do ICTP, que é o Instituto para a Física Teórica, não, o Centro Internacional para a Física Teórica, na Unesp. Se vocês pesquisarem, inclusive quem tem interesse em física, o ICTP da Unesp tem cursos a nível de ensino médio e graduação no canal no YouTube. Cursos sobre mecânica quântica, relatividade, astronomia, computação quântica. Fica a indicação para quem quiser pesquisar lá no YouTube. Vou dar 2 exemplos das aulas do Sr. Marshall. Ele exigiu que construíssemos um motor elétrico, encontrando as partes em ferros velhos ou lojas de segunda mão. E é interessante pensar que sempre a predisposição a fazer ciência está ligada às aulas que os cientistas tiveram no ensino médio. Então a gente vê o papel da educação. O motor tinha que ter uma parte que rodasse quando um potencial de 6 volts fosse ligado. A variedade de soluções criativas que foram realizadas foi memorável.
O segundo projeto foi construir um transformador que servisse para reduzir a tensão AC de 120 volts para saídas de 12 volts, 6 volts e 3 volts. Adicionalmente, o transformador tinha que aguentar uma carga que consumisse 10 watts. A maioria de nós foi às lojas de quinquilharias para conseguir um núcleo de transformador e algum fio. A gente tinha que contar as voltas do fio no núcleo. A maioria conseguiu núcleos parrudos, mas um estudante pegou um núcleo do transformador de um alto-falante velho. Isto produziu a voltagem correta, mas quando o teste de potência foi executado, o transformador virou literalmente fumaça. Uma lição inesquecível foi transmitida. Aquele aluno em particular estava aos prantos, mas ele era um excelente pianista e mais tarde foi para a escola Juilliard, em Nova York. Eu descobri por estas aulas de física do secundário que eu adorava analisar dados, qualquer dado, o desvio de um pêndulo da constante quando a amplitude era muito grande, ou os detalhes da chegada ao equilíbrio de um calorímetro. Quando eu estava no secundário, li vários livros de ciências sérios para jovens. Gostei especialmente do livro de George Gamow, intitulado 1, 2, 3, Infinito, Fatos e Especulações em Ciência. Quando fui para a universidade, a SMU, eu tinha planejado estudar engenharia. Meu pai sabiamente sugeriu que eu fizesse uma graduação em física e matemática e depois fosse estudar engenharia. É interessante pontuar que nos Estados Unidos você consegue fazer mais de um curso ao mesmo tempo. Você faz um principal, que é o major, e um outro secundário, que é o minor, né? Que é como complemento. Então, faz sentido falar dele fazer física e matemática. Quando completei a graduação, foi natural continuar na física. Fui aceito na pós-graduação da Universidade de Chicago, naquela época, 1951. Chicago certamente tinha o melhor departamento de física do mundo. Tinha aulas com Enrico Fermi, Edward Teller, Murray Gell-Mann, Richard Garvin, entre outros. É interessante pensar aqui também, para quem tem interesse, que Chicago é a mesma Chicago da escola de Chicago da Sociologia Urbana. Então, era algo proeminente na área das ciências no geral, não só das ciências experimentais e das ciências da natureza. A atmosfera gerava em todos os estudantes uma paixão pela física e, sendo o período logo após a Segunda Guerra Mundial, era uma era de ouro para a física e estava se iniciando essa era. Era o início dessa era de ouro. Eu podia combinar minha paixão pelos dados com o senso de que a gente devia fazer experimentos que produzissem resultados de importância. Aprendi também que a física é basicamente uma ciência experimental. A não ser que fosse tão brilhante como Gell-Mann ou Feynman, era melhor fazer experimentos. Como a física era um campo em expansão naquela época, havia muitas oportunidades de emprego. Fui parar na Universidade de Princeton, onde em 1964, com os colegas Jim Christensen, Val Fitch e René Turley, fizemos uma descoberta de importância fundamental, ou seja, que os universos de matéria e antimatéria têm um comportamento ligeiramente diferente. Isto não foi uma descoberta teórica, mas sim experimental, realizada com equipamento feito em casa, sempre no limiar de quebrar. É uma fascinação constante para mim que um monte de equipamento, fios, detectores e magnetos, alimentados por um lindo acelerador, possam produzir um resultado que é relevante para o nosso entendimento mais profundo sobre o espaço e o tempo. Esse foi o nosso relato de hoje. Amanhã, Quebrando Barreiras, com Elisa Frota Pessoa. Quem quiser, 8 horas eu vou estar lendo. E a Elisa Frota Pessoa, ela é fundadora do CBPF, uma das fundadoras. Ela fundou junto com César Lattes o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E, de novo, para quem não estava na aula de ontem, se vocês forem lá no CBPF, que ele fica no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Existe um prédio anexo que fica dentro do campus da UFRJ Praia Vermelha, campus Praia Vermelha, o Centro Latino-Americano de Física. Lá é onde ficava a sala do César Lattes.
o mesmo César Lattes que dá nome à plataforma Lattes. Elisa Frota Pessoa, além de fundar o CBPF, ela também escreveu o primeiro artigo da instituição. Então vale a pena ficarem aqui, ó. Hoje o nosso tema será terminar Platão, falar um pouco mais da concepção de justiça para Platão. E pior que é verdade, essa questão da barba é verdade. Vamos terminar a falar de Platão e depois vamos começar Aristóteles. Amanhã a gente vai continuar a filosofia antiga. Vamos terminar a filosofia antiga com filosofia romana. Hoje a gente ainda está na filosofia grega. E provavelmente amanhã a gente já vai começar filosofia medieval. E aí depois a gente vai começar, depois da filosofia medieval, uma longa jornada através da filosofia moderna. A filosofia moderna vai ser a parte que mais vai ter live, porque a gente vai falar dos clássicos, como Maquiavel, Locke, Hobbes e Rousseau, mas existem outros nomes que a gente vai tratar que são menos comuns de serem tratados, como George Berkeley, David Hume e alguns outros. Descartes também a gente vai tratar. Tudo bem, Descartes já é mais famoso, mas Berkeley e Hume, eles são um pouco menos tratados. E aí depois a gente vai para Kant e Hegel, tratar os clássicos do idealismo, que são Kant e Hegel, e depois a gente vai falar sobre coisas mais contemporâneas. E aí vai para Marx, Weber, Gramsci, Hannah Arendt, já com um pensamento mais contemporâneo. A gente estava falando ontem sobre o dualismo platônico, em que existe o mundo das ideias e o mundo material. E aqui ele vai fazer uma distinção de opinião e de ideia. Okay? Primeiro ele vai falar que o homem mais justo do mundo foi Sócrates, e os juristas de Atenas condenaram Sócrates, e o povo olhou pasmado para a situação e não fez nada. Isso, que é a opinião da maioria, que é a democracia, matou Sócrates, porque Atenas vivia um sistema político de democracia. E ele diz que foi essa democracia que matou Sócrates. E ele caracteriza a democracia como opinião da maioria. Né? Existem alguns pensadores, alguns filósofos da filosofia política que vão tratar a democracia como ditadura da maioria. Enfim, ele fala que a opinião é péssima, e ela não pode ser justiça, porque ela não é virtuosa nem racional. Precisamos nos elevar para além da mera opinião. A ideia de Platão é que se melhorarmos e elevarmos a opinião, ela vira conceito. Conceito é quando você pega todas as ideias, tira uma média, faz a média das opiniões, sistematiza e isso vira o conceito. O conceito é a opinião tabulada e sistematizada, sendo direito uma montanha de conceitos. Aí aqui, essa definição de direito foi Alisson Mascaro que falou na aula, sim, que eu estava assistindo. Não é Platão que diz. Aí fazer dos juristas essencialmente reunir as diversas opiniões e sistematizá-las em forma de normas jurídicas. Mas ainda não temos justiça, nem a opinião, nem o conceito fazem justiça, porque eles são perenes e eles são do mundo material. Como a gente viu, o dualismo platônico separa o mundo material do mundo das ideias. Quanto mais alguém é próximo da verdade, mais poderá influir nas decisões sociais. Nós devemos formar esses sábios, dando igualdade de oportunidade a todos para o desenvolvimento desta sabedoria. Que ele diz que cada pessoa tem uma alma diferente, ou uma coisa que sobressai, como a gente viu. Existe o ânimo racional, entre outros, né? E aí quem tem o ânimo racional mais elevado, né? Quem tem a parte racional mais aguçada, vai ficar responsável pelas coisas políticas. Mas você não determina isso, né? A pessoa vai demonstrar. Ela vai demonstrar qual é a parte dela que é mais aguçada. E você tem que dar
oportunidade de condições. Deve ser comum a todos a oportunidade de desenvolvimento da sua alma, que pode ser apetitiva, irascível ou racional. Né? Então ele fala de até mesmo para se fazer a desigualdade é preciso de igualdade. Né? Para a gente colocar as pessoas em funções diferentes, a gente precisa antes que exista uma igualdade para que a pessoa consiga desenvolver a sua alma e demonstrar essa alma. Okay? Agora vamos para Aristóteles. Vamos primeiro falar sobre as ciências aristotélicas. Aristóteles divide a ciência em 3. Existe a ciência teorética, a ciência prática e a ciência poética. E o modo como ele percebe isso está diretamente ligado às condições materiais da época. Ok? Depois vamos falar sobre a metafísica e outras coisas mais. As ciências teóricas são contemplativas, como a física, a biologia e a matemática, em que vamos compreender um objeto que independe do ser humano. E é interessante porque a física, nessa época, é uma das principais ciências, né? É a metafísica e a física. Né? É interessante que a metafísica ela é a ciência primeira. Né? Por exemplo, na metafísica, Aristóteles ele vai desenvolver o conceito de verdade. Sabe o que é verdade? O que é dizer que algo é verdadeiro? O que é dizer que algo é falso? Ele vai desenvolver a noção de matéria, que ele vai dizer que a matéria é algo comum a todas as coisas têm uma matéria. A matéria se diferencia, né, de objeto para objeto, mas todas elas têm uma matéria. Então, você já via aí, que depois a gente vai desenvolver com a atomística e com a química, né, a ideia de que existe algo comum a todos os objetos, todas as coisas. E aí, as ciências teóricas são contemplativas, né, como eu disse. As ciências práticas são ligadas à praxis, né, são ligadas à natureza humana, que são essencialmente a ética e a política. E existem as ciências produtivas, como a agricultura e a medicina, que estarão ligadas à ação humana, mas à finalidade de produção ou aplicação a partir do conhecimento adquirido. No caso, qual é o objetivo da medicina? É produzir a saúde. No caso da agricultura, é a aplicação daquele conhecimento na terra. Okay? As ciências produtivas eram consideradas as menos nobres. Por quê? Porque o trabalho na Grécia Antiga estava diretamente associado à escravidão. Então, a ciência contemplativa ela era vista como uma ciência dos nobres, ou de uma elite intelectual. Porque o trabalho braçal ele era um trabalho feito por escravos. Né? Então, a gente vê que existe uma mudança, né? Porque hoje em dia o trabalho intelectual ele é mal visto, né? A gente sempre, quando vai estudar alguma coisa, pensa: onde é que eu vou utilizar isso na minha vida? Existe a clássica pergunta na aula: para que eu vou utilizar isso que eu estou aprendendo? Porque existe uma lógica produtivista, no caso. Alguns autores vão falar sobre isso. O Heidegger, que é um filósofo alemão, ele vai falar que existe conhecimento útil e inútil, né, para a sociedade, que ele considera que assim, ele diz que para a sociedade conhecimento puro ele seria considerado inútil, né? Aos homens livres compete o trabalho intelectual e contemplativo, ligado às ciências teoréticas. A ciência, na concepção aristotélica, trata do que é necessário, não do contingente. A metafísica é entendida como a ciência primeira, onde são definidos diversos conceitos que são comuns às diversas ciências, como o conceito de matéria. Porque, assim, toda ciência ela é baseada em alguns conceitos comuns, né? E é isso. E aí, a ciência aristotélica ela tem alguns conceitos básicos, que é o conceito de definição, o conceito de hipótese e algumas outras coisas, né? Enfim. Existe aqui
E aí ele vai fazer uma comparação. Você pode pensar, por exemplo, nos elementos de Euclides. Nós temos o quê? Nós temos as definições, as hipóteses e o axioma. Na ciência grega, tudo aquilo que é estudado tem que ser demonstrado. Né? A definição é algo que você não vai dizer que existe. Se você definir algo, você não está dizendo que essa coisa existe. Okay? Se você diz que essa coisa existe junto de uma definição, você cria uma hipótese. E aí que você tem as bases. E além disso, você tem os axiomas. A partir disso, você vai ter tudo. De novo, para você ter uma ciência, você tem que ter uma definição, tem que ter hipóteses e tem que ter axiomas. Axiomas são coisas gerais, né? Tipo, você tem que ter os axiomas que a partir desses axiomas você vai desenvolver tudo. Então você traça algumas ideias, né? Umas ideias que são indispensáveis para você estudar aquele assunto e que são indemonstráveis. Né? São coisas que você não demonstra e a partir disso você demonstra todas as outras coisas. E é assim que funciona a ciência aristotélica. É interessante pensar que ela é muito diferente de hoje, porque hoje a gente tem a hipótese. Hoje em dia a ciência é hipotética. A gente trabalha com a hipótese da existência das coisas. Tanto que nos elementos de Euclides, por exemplo, você não assume que os objetos definidos existem. E aí temos um conceito bem importante também, que é o conceito de ato e potência. O ato e potência na metafísica grega. Que é o quê? O ato é aquilo que atualmente existe. Já a potência é aquilo que potencialmente pode vir a ser. Você tem uma parede, ok? Uma parede de qualquer cor, uma parede na sua casa que é branca. Ela, em ato, é branca. Mas você pode pintar essa parede de qualquer cor. Então ela é branca em ato, mas ela pode ser vermelha, preta, marrom, verde em potência. Né? E Aristóteles vai definir a passagem da potência em ato como o movimento, porque o movimento ele está relacionado à transformação. O movimento da realidade é transformação. Temos a sabedoria, que é a disposição racional para a boa deliberação segundo a regra certa da virtude. E temos o vício, que é a falta de moderação e a falta de virtude. Okay? Isso é importante, né? As paixões que em excesso podem levar a gente ao vício. Agora, né, delimitado isso, né? E aí é interessante pensar porque a ideia para Aristóteles não tem a noção de ideia platônica, porque a ideia platônica é que realmente existe, né? Realmente existe a ideia em que ela existe no mundo inteligível e a gente acessa essa ideia através da razão. Né? Então, a ideia para Aristóteles não tem a mesma noção de algo que existe no mundo inteligível. Ela vai ser uma abstração da realidade, que a metafísica de Aristóteles parte da realidade. Tanto que ela tenta explicar os fenômenos do mundo material. Agora vamos tentar entender a ética e a política em Aristóteles, que é bem diferente da política bem diferente da política de Platão, daquela coisa de escolher e tal, e o mais sábio e tudo mais. A justiça é uma ação humana. Justiça, para ele, é dar. É dar a cada um o que lhe é devido. O que não é ação humana não recai na atribuição de justiça ou injustiça. Por exemplo, é justo que chova ou que não chova em um lugar do mundo? Não. A gente não pode fazer essa deliberação, porque não compete ao homem fazer chover. Né? O homem ainda não tem controle das forças da natureza. A justiça diz respeito a tudo aquilo que é ação humana. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Sendo assim, justo não é aquele que sabe o que é justiça,
mas aquele que faz justiça, porque a justiça está diretamente relacionada à ação humana. A justiça, ela ainda é a virtude universal, porque ela é acompanhante de todas as virtudes, e ela por si só é também uma virtude, né? Porque assim, existem diversas virtudes do homem, por exemplo, a paciência, mas apenas aquele que tem a justiça como virtude consegue ser paciente. O ser humano toma certas decisões mobilizado pela razão, mas também por certas afecções que afetam a capacidade de pensamento, como as emoções e as paixões. Ele diz que nós devemos ter moderação, inclusive no uso das paixões. A gente não deve ser livre das paixões, nem ter um excesso de paixões, por exemplo. A vontade não é fruto única e exclusivamente da razão, é também derivada da coletividade em que estamos inseridos. Porque, de novo, não existe aquela noção de sujeito como sujeito individual que a gente tem na contemporaneidade. Porque o individualismo ele surge com o liberalismo, né? O liberalismo por quê? Vamos lá. Existe a noção de que o indivíduo ele compõe a polis, e no caso da Idade Antiga, né, da Grécia Antiga e até mesmo de Roma, que você luta, no caso, pela polis em guerras, e no caso da filosofia medieval e da teologia cristã, o indivíduo, ou o sujeito, né, como queremos dizer, ele faz parte da unidade que é a Igreja Católica, que seria o corpo místico de Cristo, né, o corpo vivo de Cristo. Então você está fazendo parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. A teologia cristã vai falar sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso em filosofia medieval, por enquanto a gente ainda está na Grécia Antiga. Então, é isso. Existe a ideia do indivíduo como parte de um todo. Enquanto na contemporaneidade, a gente tem que o coletivo ele é desassociado do indivíduo. O todo, né, ele é a soma das partes. Seria o coletivo, ele é a soma dos indivíduos. O ser humano toma decisões mobilizado pela razão, ok? Mas a vida em sociedade pode mudar as decisões. A ética, portanto, não pode ser pensada e compreendida individualmente. Nossas ações também têm efeito sobre a coletividade e sobre a tomada de decisão de outros cidadãos da polis. Né? Por quê? Porque a gente vive em sociedade, a gente não pode separar o nosso convívio, né? A gente não pode separar o fato de que nós somos parte da polis, em casa. E aí isso vai trazer concepções diferentes de justiça, por exemplo. Porque quem você deve responsabilizar? O individualismo vai dizer que vai nos levar a um direito extremamente penalizador. Porque você penaliza o indivíduo pela escolha dele, como se fosse uma escolha individual. O liberalismo vai pensar dessa maneira, por exemplo. E essa é a noção que a gente tem hoje, né? A gente não responsabiliza pelo a criminalidade a sociedade. A sociedade não é responsável pela criminalidade. O indivíduo é. Mas o indivíduo ele não sai do nada. Isso é uma coisa a se pensar. Por quê? Porque a gente precisa pensar nessas questões para mudar a nossa concepção de direito. Porque se a gente não muda a estrutura social, as pessoas, o crime sempre vai continuar. Então é interessante pensar na noção de indivíduo que está diretamente relacionada à concepção de direito. A inclinação natural é de buscarmos o que é prazeroso e fugir daquilo que é doloroso. Mas isso pode nos levar a uma ação considerada por Aristóteles não virtuosa. Nos deixar levar pelas paixões nos leva ao vício, visto aqui entendido como a falta de virtude.
O vício pode ter como consequência atos de injustiça, já que a virtude não está associada à justiça. Desculpa. O vício pode ter como consequência atos de injustiça, já que a virtude está relacionada à justiça. Ou seja, é justo quem é virtuoso. A virtude e o bem dependem de uma intelecção de como realizar esse bem, e a virtude é um hábito que o sujeito precisa introjetar. É preciso o uso da razão para discernir sobre qual é o melhor caminho. Ok? Então, é isso. Então a gente vê que é uma noção muito coletivista de justiça, né? Então a gente tem uma noção muito diferente, né? A gente pode pensar aqui em como a gente coloca uma ética e uma política relacionadas à vida pública, à vida política e à vida no coletivo. Porque a política é essencialmente coletiva, né? E enquanto hoje em dia a política ela é extremamente individual e até a noção de direito ela é extremamente individualizada. Porque a gente não coloca o ser humano como inserido num contexto coletivo. Então, a gente não consegue entender que esse coletivo tem alguma influência sobre esse indivíduo, né? E aí a gente também pensa em quem a gente deve efetivamente punir, entende? Então a gente sempre pune o indivíduo, né? A gente pune o indivíduo, mas não pune a estrutura, né? Não muda a estrutura da onde veio. Isso é uma coisa muito central nas ciências sociais, no geral. Não só nas ciências sociais assim, clássicas do curso, né? Política, antropologia e sociologia, mas em outras também, como a economia, o direito, porque é aquela dualidade entre a ação e a estrutura. Okay? A gente vai focar a explicação na estrutura social ou na ação do indivíduo. A economia contemporânea, que é chamada de economia neoclássica, ela tem um paradigma de análise do indivíduo através da ação. Tanto que a gente tem a teoria da escolha racional, que é hipotética dedutiva. Porque a gente cria uma hipótese e é dedutiva, que vai do geral para o particular. A gente faz uma hipótese geral do comportamento, ou seja, a gente está focando no comportamento do indivíduo, e que no caso eles não chamam de indivíduo, no caso da economia eles chamam de consumidor. Mas, ok. A gente vai do geral para o particular. A gente vai pegar essa noção generalizada para explicar um indivíduo. Então, é muito interessante e é importante vocês pensarem que indivíduo a gente está tratando quando trata de direito. Tem. E como a gente explica onde ele está inserido. Então aqui a gente fala que a nossa ética não é só conosco, né? A ética não é só sobre o que nós fazemos conosco, mas o que a gente faz num contexto coletivo. Então é importante vocês pensarem nisso. E aí a gente vai vendo como a noção de política vai sendo mudada, né? Porque, inclusive, o Platão, quando ele fala que necessita de igualdade, e assim, é tamanha, né, a coletividade, porque, assim, para ele é tudo uma coisa só, que ele até vai dizer em alguns momentos que é ok, sabe? Ter troca de bebês. Afinal, assim, a polis seria como uma família. Você dá o teu filho para o outro criar, você cria o filho de outra pessoa e tal. Porque existe essa tamanha coletividade, né? E existe o bem comum, a noção de algo comum, que é totalmente diferente da noção que a gente tem hoje e do direito contemporâneo, porque o direito contemporâneo ele tem
como primazia a defesa das instituições do capital. E a principal instituição do capital, a gente não coloca aqui instituição formal, assim, no sentido, uma instituição como uma universidade, sabe? Não é nesse sentido, um grupo, não, mas uma instituição social, né? A principal instituição que funda o capitalismo é a propriedade privada. E o direito contemporâneo, que é um direito burguês, surgido das revoluções burguesas da humanidade, da modernidade, né? Porque esse direito ele surge do Estado moderno, que é fruto das revoluções burguesas, né? Então a gente tem as revoluções burguesas, tem o Estado moderno, o direito burguês, que vai fundar na defesa da propriedade privada, né? O que é totalmente diferente do que a gente tem em Platão e Aristóteles, que falam do bem comum e da coletividade, né? É uma noção de ética e de justiça muito mais coletivas do que o que a gente tem hoje em dia. Então é interessante a gente pensar essas diversas concepções e historicizar essas concepções de direito e essas concepções de política também. Porque hoje em dia a gente fala as coisas, ok? A gente fala as coisas em direito como se fosse uma norma, né, absoluta. Porque, assim, porque a coisa é uma norma vigente na nossa sociedade, está na norma jurídica da sociedade brasileira, a gente acredita que essa norma sempre existiu. Mas não é assim, né? Não é assim. Tanto que a gente vê que na Grécia Antiga a noção de justiça e a noção de política eram diferentes das que a gente tem hoje. E é interessante, mesmo que a gente não concorde com essas noções ao longo da história, é importante estudar essas noções historicamente, porque nos faz questionar do porquê o que a gente tem hoje é do jeito que é. Entende? E eu acho que isso é uma das coisas que eu particularmente acredito que deveria ter mais num curso de Direito, né? Que seria mais coisas em relação à filosofia e à história do direito, para a gente formar juristas, advogados e outros profissionais do direito com uma bagagem mais crítica, entende? Porque a gente tem que pensar, por exemplo, por que o nosso direito é tão individualizante? Isso é uma questão que a gente deveria sair sabendo por quê. Deveria saber explicar por A mais B por que a concepção de direito que a gente tem hoje é essa noção. Porque isso vai determinar a nossa prática, entende? Então eu acho que essas concepções são... e esse estudo de direito por uma via filosófica é muito importante. Inclusive também para a gente conseguir fazer nossa sustentação, né? A gente não, no caso, porque eu não sou especificamente do direito, mas para quem é do direito é importante, porque você precisa fazer uma sustentação da tese, né? Como a gente viu em outras lives, na primeira live a gente viu sobre o princípio do contraditório, né? Que a realidade ela é fruto de um confronto de ideias e confronto de realidade. Isso se dá no processo, no devido processo legal, que existe o princípio da contradição, em que tanto defesa quanto acusação podem apresentar visões contrárias e narrativas contrárias sobre o mesmo acontecimento. E daí você vai chegar numa versão dos fatos que é mais próxima da realidade. E para isso você precisa saber sustentar a tese. E a sustentação da tese não vem somente por conhecimento de retórica ou conhecimento frio do que diz o texto da lei, mas também sobre conhecimento filosófico, porque você tem que saber apresentar ideias, okay? Você tem que apresentar ideias que fortaleçam a sua tese. Você tem que dizer baseado em que a sua tese é aquela ali, né? Inclusive você deve dizer por que o seu muitas vezes o seu cliente, você como advogado ou advogada, deve ter uma pena mais leve, ou não ter pena em muitos casos, né? E dizer por que ele não cometeu um erro,
ou justificar a ação dele. Para isso você tem que saber tudo isso, né? Então eu acho que é muito interessante para a gente ter uma visão mais crítica. E até mesmo para as pessoas que se interessam por política, né? Porque é a partir do direito que o Estado, principalmente o Estado contemporâneo, faz o uso, o uso do monopólio legítimo da força, né? Porque o monopólio do uso legítimo da força não é só utilizado por forças policiais. O judiciário também faz valer, né? Isso não é só repressão por meio da força bélica, né? Mas também por parte de medidas jurídicas. Hoje foi mais rápido, né? Tinha pouca coisa para falar, por hoje é só. Nos vemos amanhã falando sobre epicurismo e estoicismo e algumas outras coisas mais sobre filosofia romana. Será epicurismo, estoicismo e ceticismo. E quem sabe já começamos a falar sobre São Tomás e Santo Agostinho. Porque provavelmente amanhã já começaremos a filosofia medieval. Por hoje é só e até mais.